Bom, dando sequência então ao artigo 7º do Código Penal, nós analisamos o inciso 1, parágrafo 1º, trata da extraterritorialidade incondicionada. Agora então, extraterritorialidade condicionada. Portanto, o artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º. É condicionada porque, diante das hipóteses mencionadas pelo legislador no inciso 2, o direito penal brasileiro, o Código Penal brasileiro, só vai alcançar os crimes praticados no exterior se presente as condições inseridas no parágrafo 2º. Então vamos lá, diz assim o artigo 7º, inciso 2. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, os crimes praticados por brasileiros, portanto praticados por brasileiros no estrangeiro, e os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então vamos lá. O inciso 2, a linha A, menciona que ficam sujeitos à lei brasileira todos os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. O Brasil, assim como diversos outros países, através de tratados ou convenções, acabam então se tornando signatários desses tratados e dessas convenções que combatem crimes de interesse mundial, de interesse internacional. A linha A revela aí o princípio da chamada justiça universal, que tem por fim exatamente essa condição, ou seja, crimes de interesse de diversos países. Combate, portanto, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas, que são crimes que, pela sua própria natureza, além de interessar a diversos países, são crimes que, para serem praticados, acabam envolvendo aí 2 ou mais, às vezes 3, 4, 5 países. Portanto, se o Brasil, signatário desses tratados ou convenções, diante desses crimes mencionados, ele pode atuar presente às condições do parágrafo 2º, ainda que o crime seja praticado fora do território nacional. A segunda hipótese mencionada são os crimes praticados por brasileiros fora, óbvio, do território nacional, que nós estamos tratando de extraterritorialidade. O inciso 2, a linha B, revela aí o chamado princípio da personalidade ativa. O que significa isso? O brasileiro, aonde quer que ele esteja, não importa em qual país ele esteja, ele está sob os efeitos do direito penal brasileiro. O direito penal brasileiro nos acompanha onde quer que estejamos, ok? Portanto, o princípio da personalidade ativa reserva aí a punição de brasileiros pela lei brasileira, vedada a sua extradição. Até porque nós vamos verificar daqui a pouquinho que se o brasileiro comete um crime no estrangeiro e volta para o território nacional, ele não pode ser extraditado para executar a pena, a não ser aqui no próprio país. E a última hipótese mencionada aí, do inciso 2, são os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Veja, o legislador faz uma ressalva, e aí não sejam julgados. Se praticado em embarcações ou aeronaves estrangeiras, portanto, em espaço aéreo estrangeiro ou em mar territorial estrangeiro, eles estão em território estrangeiro. O direito penal não irá alcançá-lo, exceto se aquele país não teve interesse em julgá-lo. E aí, presente as condições do parágrafo 2º, vai se aplicar ou pode se aplicar o direito penal brasileiro. O artigo 2º do Código Penal diz lá, nos casos do inciso 2, portanto, nas 3 hipóteses que nós acabamos de mencionar, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Portanto, extraterritorialidade condicionada. O direito penal brasileiro só vai alcançar esses crimes praticados nessas 3 situações acima mencionadas, se presente as condições impostas no parágrafo 2º. E observação,
essas condições devem ser cumulativas. O que significa, não pode estar presente uma ou duas das condições. Precisam se fazer presentes, no caso concreto, todas as condições para que a lei penal brasileira atinja esse crime praticado no estrangeiro. Então veja, a primeira condição imposta no parágrafo 2º é do agente ingressar no território nacional. Então imagine vocês que um brasileiro fora do território nacional, portanto em território estrangeiro, cometa um crime. O direito penal só vai alcançar esse brasileiro que cometeu o crime no estrangeiro se ele, brasileiro, voltar para o território nacional. Se ele não conseguir voltar para o território nacional, em decorrência da soberania do país em que ele cometeu o crime, o direito penal não terá atuação lá. Logo, ele vai ser julgado pelo direito penal do país em que ele cometeu o crime. É o caso que vocês tomaram conhecimento daquele brasileiro que foi encontrado lá na Indonésia com droga. O Brasil, na época, até solicitou a extradição por parte da Indonésia do brasileiro para que ele fosse julgado aqui no Brasil. A Indonésia não admitiu. O crime foi praticado no território daquele país e ele foi julgado pelas leis daquele país e foi condenado à pena de morte, foi morto lá na Indonésia. Portanto, não se fazia presente as condições do parágrafo 2º, o direito penal não o alcança, é óbvio. Só o direito penal vai ter atuação nessa situação fora do território nacional se presente as condições do parágrafo 2º. Então, se o indivíduo cometeu um crime lá no estrangeiro e ele retornar para o Brasil, aí, então, presente as demais condições, vai se aplicar o direito penal brasileiro. Exemplo, imagine que o indivíduo sai daqui do Brasil e vai morar lá no Japão. Lá no Japão, depois de algum tempo lá morando, sem amigos, sem familiares, ele conhece uma argentina em território japonês e passa a morar com essa argentina. Depois de alguns meses morando com essa argentina, uma bela noite eles discutem e o brasileiro mata a argentina lá no Japão. Como o fato ocorreu dentro da residência, ninguém tomou conhecimento, o brasileiro, que não é bobo nem nada, imediatamente faz a mala dele e vai direto para o aeroporto. Chegando lá, ele compra uma passagem de volta para o Brasil. Quando ele chega no território nacional, descobre-se o crime praticado lá no Japão e apura-se que foi o brasileiro que praticou. Mas quando isso acontece no Japão, o autor do crime, o brasileiro, já está em território nacional, já voltou para o Brasil. Sendo crime lá e crime aqui também, é óbvio, presentes as demais condições, esse brasileiro será julgado pelo direito penal brasileiro. É, portanto, o direito penal brasileiro saindo do território nacional e alcançando um crime praticado num outro país. É a chamada extraterritorialidade condicionada. Se o brasileiro não tivesse voltado para o território nacional, jamais o direito penal o alcançaria por esse crime praticado no exterior, ok? E é óbvio, o Japão não vai poder solicitar a extradição do brasileiro, já mencionamos, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 61, proíbe a extradição de brasileiros. A segunda condição é, além do agente entrar no território nacional, a seguinte condição é do fato ser punível também no país em que foi praticado. Portanto, tem que ser crime aqui no Brasil e tem que ser crime também lá no exterior. Tá? Se for fato atípico lá no exterior, ainda que ele volte para o território nacional, o direito penal não terá atuação. Ou se lá for crime e aqui não, também não terá atuação. É o caso, por exemplo, dos chamados crimes políticos. Às vezes o indivíduo comete um crime no exterior, vem para o Brasil, a Constituição Federal reconhece que os crimes de natureza política não podem ser punidos aqui no Brasil. E aí, nessa situação, sendo crime lá, mas sendo considerado aqui no Brasil como crime político, o direito penal brasileiro não considera isso como crime. É crime lá, não é crime aqui, não se aplica a lei penal brasileira. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Portanto, precisa estar também presente a hipótese da autorização para a extradição, no caso do indivíduo não ser considerado aí brasileiro. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. É óbvio, se é crime lá, é crime aqui, ele foi absolvido no estrangeiro ou
foi condenado no estrangeiro e lá já executou a pena e volta para o território nacional, não há o que se falar em aplicação da lei penal brasileira a esse caso. Execução da pena total no estrangeiro ou absolvição no estrangeiro, não tem o que o direito penal apurar aqui no Brasil, até mesmo que ele retorne para o território nacional. Por fim, não ter sido um agente perdoado no estrangeiro, a hipótese de perdão lá no país em que ele cometeu o crime, ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. É a mesma situação anteriormente mencionada. Portanto, perdoado ou extinta a punibilidade, não tem o que o direito penal agir, atuar, ok? Portanto, nós falamos no artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º, da extraterritorialidade incondicionada. Na primeira parte, não importa se o indivíduo foi condenado, se foi absolvido, não importa se lá não é crime, aqui não é crime, lá é crime, enfim, incondicionada não se condiciona, não se impõe nenhuma condição para que o direito penal passe a atuar nos crimes praticados fora do território nacional. Já na hipótese do inciso 2, parágrafo 2º, o direito penal só vai conseguir atingir os crimes praticados fora do território nacional se presentes as condições. Ausente as condições, o direito penal não atinge o crime praticado no exterior. Resumindo, então, do artigo 5º e do artigo 7º do Código Penal, nós temos crime praticado no Brasil, princípio da territorialidade, aplica-se a lei penal brasileira. Não importa a nacionalidade do sujeito ativo, não importa a nacionalidade do sujeito passivo. Dentro do território nacional, soberania absoluta do direito penal brasileiro. Absoluta? Não, é óbvio que não. Soberania é relativa, porque o princípio da territorialidade não é absoluto, e sim é relativo. Por quê? Porque é possível um crime praticado no Brasil e ainda praticado dentro do território nacional ter uma atuação de uma lei estrangeira. Aí nós estamos diante da intraterritorialidade. Por isso que o artigo 5º do Código Penal adotou como regra a territorialidade, mas não uma territorialidade absoluta, e sim uma territorialidade relativa, mitigada, temperada, porque nada impede de, excepcionalmente, uma lei estrangeira ser aplicada a um crime praticado dentro do território nacional. E a isso nós denominamos de intraterritorialidade. É o exemplo que eu mencionei lá para vocês do diplomata que, estando representando o seu país de origem aqui no Brasil, vier a cometer um crime em território nacional. O direito penal não será aplicado a ele, ele será submetido à lei penal do país a que ele pertence, okay? Ainda que o crime tenha sido praticado no território nacional. Estamos diante da intraterritorialidade. E por fim, no artigo 7º, que nós acabamos de mencionar, nós estamos diante de um crime praticado no estrangeiro, em que a lei penal ultrapassa os limites da fronteira e atinge o crime praticado lá no exterior. Por isso, a extraterritorialidade seria incondicionada ou condicionada. E aí, nós estamos diante da extraterritorialidade. Então, nós temos territorialidade, intraterritorialidade, artigo 5º, extraterritorialidade, incondicionada ou condicionada no artigo 7º do Código Penal, e a teoria da ubiquidade no artigo 6º, onde o crime ocorre entre países, mais conhecido como crimes à distância. Bom, para finalizarmos esse tema, lei penal no espaço, veja, o artigo 5º do Código Penal determina que dentro do território nacional, todos os crimes aqui praticados, aplica-se o direito penal brasileiro. Quando um crime for praticado dentro do território nacional, nada impede de uma lei estrangeira ser aplicada dentro do território nacional, e aí nós estamos diante da chamada intraterritorialidade, artigo 5º do Código Penal, que é o exemplo que eu mencionei para vocês do diplomata. E a última hipótese é quando a lei penal sai do território, ultrapassa as fronteiras
e atinge um crime praticado num outro país, num outro território, se for incondicionada ou presente as condições do parágrafo 2º. Com isso, encerramos o artigo 5º ao artigo 8º, que trata aí da chamada Lei Penal do Espaço. Daremos sequência aí a partir do artigo 10º, que são outros tópicos que nos interessam, e eu passo para vocês na próxima semana.